Pois é, como você deve ter observado em todas as dicas, é muito difícil você conseguir se safar de uma situação de emergência. O importante é você dirigir de uma maneira preventiva, evitando se envolver nessas situações. Para isso, a partir de agora, nós vamos dar umas dicas chamadas de direção eficiente. Fazer com que você dirija de uma forma que se traduza em economia de pneus, freios, combustível e também uma direção mais cidadã, mais humanizada, aonde você tem mais qualidade de vida no trânsito e principalmente evitando situações de emergência. Vamos lá? Primeira coisa importante sobre a direção eficiente é o acelerador. Você deve pisar no acelerador como quem está pisando numa casquinha de ovo. Quanto menos eu acelerar, melhor será o meu consumo de combustível. A sua maneira de conduzir o carro tem que ser de uma forma bem progressiva. Quem tem que fazer a velocidade aumentar não é o acelerador, e sim o câmbio. Sempre trabalhar entre 1.500, 2.500 RPM. A condução ela fica bem mais progressiva. Se você, por exemplo, para o carro num semáforo e parte com ele, parta de maneira progressiva, porque a chance de você pegar o próximo semáforo fechado é muito grande. Então, para não ter que parar naquele semáforo, e aliás, tirar o carro da inércia é algo que consome muito combustível, vá dirigindo progressivamente, diminuindo a velocidade. Na medida em que o semáforo abriu, você não parou o carro, mantém o carro caminhando, e isso vai fazer com que você economize freio, pneus e também combustível. Sobre o item pneu, eu preciso do meu carro rolando de uma maneira bem leve. Se você tiver o pneu descalibrado, ele aumenta essa resistência ao rolamento, o que vai fazer com que o carro tenha que ter mais força para conseguir andar. Se ele faz mais força, o consumo de combustível aumenta e também o pneu se desgasta muito rapidamente. Portanto, sempre tenha os pneus do seu carro calibrado. Você sabe qual é a calibragem do seu carro? Pois é, a calibragem ela é especificada para cada carro. Você deve olhar no manual, ou na coluna B, ou na porta ali do combustível, e ali está identificado qual é a calibragem adequada para o seu veículo. Cada carro tem a sua calibragem e a recomendação, se você estiver vazio ou carregado. Outra dica importante é saber abusar das reduções de marcha. Se você vê que o semáforo está fechado lá à frente, em vez de você manter uma quinta marcha, chegar lá, frear e parar o carro, isso faz com que pneu, freio, tenha que segurar sozinho todo o peso do carro. Agora, se você usar a redução de marcha, o freio motor, ele ajuda você a desacelerar. Com isso, você vai pisar no freio de uma maneira muito mais progressiva, muito mais leve, economizando pneu e freio e mais. Pasme, quando você está usando o freio motor, a redução de marcha, sabe qual é o consumo do seu combustível? Zero, exatamente. Quando você está reduzindo marchas, com a entrada do freio motor, os veículos com injeção eletrônica, o consumo de combustível é zero. Abuse das reduções de marchas. Ela ajuda a ter uma frenagem mais eficiente, economia de componentes e também uma economia de combustível extraordinária. Se essa do freio motor, o consumo é zero, ela te surpreendeu, existe um outro mito também. O que é que consome mais combustível? O ar-condicionado ligado com os vidros fechados, obviamente, ou os vidros abertos com o ar-condicionado desligado? Pois é, na medida em que eu vou aumentando a velocidade, os vidros abertos sem o ar-condicionado geram um consumo de combustível maior do que se você estivesse com os vidros fechados e o ar-condicionado ligado. Isso porque um dos trabalhos mais fortes que o carro tem é vencer o vento, é vencer a força aerodinâmica. Na medida em que você aumenta a velocidade, muito desse ar ele entra dentro do carro,
gerando um arrasto aerodinâmico maior. Portanto, o esforço no motor ele é muito grande. Além de incomodar, porque gera uma poluição sonora muito grande, o consumo de combustível é maior. Vidros fechados, ar-condicionado ligado, conforto a toda prova e um consumo menor.